Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Desnível Espiritual no Casamento. Lembrando, se você é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se não é inscrito, se inscreva, divulgue e evangelize com esta mensagem. Dito isso, o tema está em Gênesis 18, 10 a 12. Gênesis 18, 10 a 12, que diz assim: E disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava atrás da porta. Assim riu-se Sara consigo, dizendo: Teria eu ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Amém. Essa é a passagem. Irmãos, resumindo a história, resumindo essa passagem, aparece um anjo a Abraão e fala assim: Abraão, você vai ter um filho. Sara estava ouvindo atrás da porta e ela, no seu coração, no seu pensamento, ela riu. Por quê? Porque ambos já eram velhos, os dois já eram bem velhos, bem avançados em idade. E Deus disse assim para ela, né? Por que riu Sara? Existe alguma coisa difícil ao Senhor? Existe alguma coisa difícil a Deus? Irmãos, Sara e Abraão, eles são como Adão e Eva, Davi e Betseba, Sansão e Dalila, um dos casais mais conhecidos da Bíblia. Abraão e Sara são um dos casais mais conhecidos de toda a Bíblia. Mas, em alguns momentos da fé, você pode ver que parecia não, a verdade é que era tinha muito mais fé que o outro. A fé de um era muito mais elevada do que o outro. Isso aconteceu na Bíblia e isso acontece hoje nas nossas igrejas. Isso acontece com os casais dentro das nossas congregações. Nessa historinha de hoje, o que acontece? O anjo anuncia um filho. Que a mesma história, duas pessoas com reações diferentes. O anjo anuncia que ia ter um filho. Abraão fez o quê? Creu. Simplesmente, Abraão acreditou. Sara fez o quê? Duvidou. Ela fez um risinho, teve um risinho no pensamento de dúvida. Não foi um riso de alegria, foi um riso de incredulidade, porque ela era velha, porque ela era idosa, porque o corpo estava cansado, o corpo estava, já defasado pelo tempo. É isso que ela fez. Aí acontece o quê nesse momento? A conversa vai andando e a conversa muda. E Deus revela para Abraão, porque Deus fala assim, não revelarei a Abraão, né, o meu amigo, o que eu vou fazer? E ele revela. Ele fala assim: Abraão, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão faz o quê? A mesma coisa que ele fez antes. A Bíblia fala que ele creu, e mais do que creu tanto que ele começou a interceder, começou a pedir. Então, olha que interessante, Sara riu da possibilidade de Deus dar uma vida. Será uma vida? Não, isso é impossível para mim. E a diferença com o marido dela, olha o desnível espiritual. Abraão começou a clamar por misericórdia pela vida de duas cidades inteiras. Enquanto ela duvidou do poder de Deus para dar uma vida, Abraão na hora creu, começou: Senhor, eu sei que o Senhor pode tirar e acabar com tudo aqui. Então isso mostra o desnível espiritual, desnível de intimidade um com o outro. A pergunta aqui para você é: da onde vem esse desnível espiritual? Por que acontece isso? Vamos lá. Acontece, primeira coisa, da intimidade com Deus. Olha Abraão. Abraão era chamado e foi o único homem na Bíblia, e fora dela, e não vai ser outro, chamado o quê? Amigo de Deus. Abraão conversava sempre com Deus. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Ele conhecia o que Deus falava, ele obedecia a voz dele, ele construía altares para Deus. Ele falava e o que Deus falava, ele seguia as suas orientações. Esse era Abraão. Então Abraão tinha intimidade com Deus. E Sara, ao contrário, qual a diferença? Sara tinha o foco errado. Foco errado. O foco de Sara não era em Deus, no Deus da promessa. O foco de Sara era nas circunstâncias difíceis. Porque na verdade, irmãos, na vida do cristão, lógico que tem momentos de tranquilidade, de paz, mas geralmente é luta o tempo todo, é batalha, é tempestade, é assim que funciona a vida do cristão. O cristão já está acostumado com isso. Tem momentos de bons, tranquilos? Tem.
Tem, mas são poucos. Então, o foco dela não é na promessa, o foco dela era no que estava acontecendo, na circunstância, dificuldade, a idade, o corpo, tudo velho, é isso que tinha aqui. A fé, irmãos, não é no que vemos, a fé tem que ser em quem servimos. A fé não é no que está acontecendo, não. Está tudo pegando fogo. Eu creio em Deus, e é assim que funciona. É isso que Deus aqui. Outro momento legal de desnível, que mostra o desnível espiritual dos dois, está em Gênesis 16. Gênesis 16. A Bíblia fala que a impaciência de Sara, impaciência, faz ela conseguir convencer Abraão a ter um filho com Agar. Ela encheu tanto o saco dele que falou: você vai ter que ter um filho com a escrava, porque a promessa não está acontecendo. Então, deita com a escrava e tem um filho com ela. E aí o jeitinho de Sara de tentar ajudar Deus trouxe o quê? Trouxe guerra, conflito, dor, e até hoje isso perdura por gerações e gerações no Oriente Médio. Então, irmãos, quando o casal está em desnível espiritual, as decisões são baseadas no quê? Nas circunstâncias. São baseadas no quê? Na lógica humana. A pessoa esquece a direção de Deus. Aí dá errado. A lógica humana diz isso. Então, peraí, vamos fazer. Não é isso. Deus não trabalha com a lógica humana. Deus está sobre isso. É isso que acontece. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar como que a gente aprende a melhorar isso. Primeira coisa, um apoiando o outro. O casal, o mais forte apoia o mais fraco. Abraão, ele não repreende Sara. Ele não começa a falar, encher o saco, gritar. Ele deixa Deus repreender. Deus vai lá e Deus repreende Sara. E aí você entende uma coisa, o mais forte na fé não pisa no mais fraco. O mais forte na fé, ele suporta, ele ora, ele tem paciência, ele confia que Deus está trabalhando. Pode estar o caos. Eu confio que Deus vai entrar com providência. Eu confio que Deus vai mudar essa pessoa. Eu confio que Deus vai mudar esse coração. Então, primeiro ponto, um apoia o outro. Segunda coisa, pensa, todo mundo erra? Todo mundo erra. Sara errou? Errou. Sara errou feio. Deu uma barbeirada, duas barbeiradas grandes. Mas a Bíblia fala em Hebreus 11:11 que ela é reconhecida como heroína da fé. Heroína da fé. Foi só um momento de Sara. Errou. Pedro também errou e foi um dos maiores apóstolos. Paulo também consentiu na morte de Estevão, perseguiu os crentes, mas foi um dos maiores da Bíblia. Então, foi só um momento, porque todo mundo erra. E quando acontecer isso, irmãos, pensa assim: errou? Beleza, errou. Vamos para frente, pede perdão e vamos continuar andando. A gente aprende e deixa as nossas atitudes cada vez melhor. Deixa Deus nos melhorar. Porque às vezes nós temos que carregar, irmãos, infelizmente, um cônjuge espiritualmente. Às vezes temos sim. Não é sempre o marido carrega a mulher carrega o marido. Às vezes isso acontece. Nem tudo está no mesmo nível. Um mais alto. E dependendo do momento da vida, tá um na frente, um outro atrás. E é assim que funciona. Um ajuda o outro. Mas entenda uma coisa. Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. Deus cumpre todas as promessas. Esse desnível espiritual, ele é só um momento. Ele não é uma sentença final. Como o exemplo que eu dei. Pedro negou Jesus. Mas depois disso, ele foi um dos maiores apóstolos da Bíblia. Foi só um momento. Não podemos pensar, errou, acabou tudo. Ao contrário, é só um momento, né? E como eu falei, se você está mais forte, ajuda o mais fraco. Não pisa nele, não queira jogar ele para lá. Ao contrário, né? Pisar no pescoço de quem está caído é fácil. Difícil você ir lá ajudar. É isso que tem que fazer. Quem duvida, irmãos, do que Deus tem, é porque está olhando para a limitação. Nunca duvide do que Deus falou. Se você começa a olhar para as limitações suas e dos outros, você não vai acreditar em Deus. É isso aqui. Primeira coisa, o riso de Sara foi uma dúvida. Primeiro riso foi uma dúvida. Mentira, não vai acontecer. O segundo riso de Sara foi o quê? Alegria quando o filho nasceu. Alegria de uma promessa cumprida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Venha, Senhor, cada dia mais nos nivelar espiritualmente um com o outro, Pai querido, para que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Abençoa todos que ouviram essa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez, irmãos, se inscreva, divulgue, ative o sininho. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.